Pastoreia você e sua família aonde você estiver, pelo projeto Sou do Senhor. Um projeto em que está convocando a nação brasileira, todos que nos ouvem, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a se unir a nós nesta obra, neste movimento maravilhoso que Deus tem nos dado, de abrirmos o nosso coração. Nós não estamos aqui com partidarismo, nós não estamos aqui para julgar, nem para condenar, nós não estamos contra credo, nem religião. Pelo contrário, nós estamos tentando ter a harmonia, a união de todos nós, para ouvirmos a palavra de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, para que possamos obedecê-la, praticá-la, vivê-la e alcançar aqui a salvação, a vida eterna, alcançar aqui as bênçãos de Deus e depois dessa vida a salvação e a vida eterna para a glória do nosso Deus. E eu quero convidar a você a se unir a nós. Sabe por quê? Deus está agindo grandemente. Pega papel e caneta, que eu vou te falar de um aplicativo gratuito que você vai baixar. Nesse aplicativo você se mantém conectado conosco 24 horas por dia, ouvindo a nossa rádio online. Neste aplicativo você pode pedir as orações vêm direto para mim, a gente sempre está orando por vocês. Olha, é tremendo, mas antes disso eu quero convidar a você para se unir a nós. Veja bem, o projeto de nós nos unirmos aqui, na Igreja pelas Ondas do Rádio, é um momento em que nós temos que tomar uma decisão. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus fala que se você for morno, ele está prestes a nos vomitar. Então ele quer que a gente seja quente ou frio. Ou é ou não é. Ou vamos nos entregar para ele ou não vamos. Vamos nos unir ou não vamos nos unir. Ficar no cima do muro, como diz o ditado do mundo, Jesus não gosta. Então ele fala, antes fosse quente ou frio. Agora tu és morno, quer dizer, não vai nem para um lado nem para o outro, você fica em cima do muro, dividido, e eu estou prestes a vomitar. Então Deus, ele espera de nós uma decisão. Por que ele espera uma decisão? Porque ele não nos obriga, ele não nos força, nem a servir a ele, e nem a obedecer e praticar e viver as palavras dele. Ele nos espera na voluntariedade, ele fala, vinde a mim. Você vê que ele não fala, fica aí que eu vou até você, e você vai fazer o que eu quero, o que eu mando. Não, ele não é esse Deus. Jesus Cristo é manso. Ele diz, você está cansado, sobrecarregado, não aguenta mais? Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então ele está esperando a gente vir até ele, a gente abrir o coração para ele, a gente se envolver a ele. E ali naquele momento que nós abrimos o coração e nos envolvermos com Cristo, ele tem muitas coisas para nos acrescentar nesta terra, em que nós necessitamos dela para viver, e ele tem a vida eterna para nos dar, que ele é o único que tem o caminho, ou melhor, ele é o caminho, ele é o único que pode nos levar para morar no reino de Deus a eternidade. Mas tudo isso acontece a partir do momento que nós abrimos o coração para ele, começamos a ouvir o que ele tem para nós, a aceitar, viver e praticar. Porque não tem como sermos servos e servas prudentes se não queremos ouvir e praticar a palavra do nosso Senhor. Mas aqueles que já estão quebrando os seus corações, aquelas que já estão quebrando os seus corações, e estão se unindo a nós aqui na igreja, pelas ondas do rádio, num projeto mais que maravilhoso e mais que abençoado, rasgando o peito, rasgando o coração e se dedicando e se unindo a nós nesta obra mais que maravilhosa, Deus tem abençoado. E prova disso é o testemunho que nós vamos ouvir agora. Vamos ouvir esse testemunho e eu já volto. Estamos ao vivo, eu por aqui, você por aí e Deus agindo em nosso meio. Boa tarde, Alexandre Gregorucci. Eu sou a Raimunda aqui de São Paulo. Quero dar o meu testemunho. Graças a meu bom Deus, meu filho conseguiu o serviço. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Essa é a minha bênção e o meu testemunho que eu conto agora para a honra e a glória do meu Senhor Jesus. Amém. Um abraço, pastor Alexandre Gregorucci. Em breve estarei aí fazendo uma visita na obra do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe o Senhor e a cooperadora Priscila. Abraço. Tchau. Ô glória, a paz, filhinha, nós que te agradecemos em nome de Jesus. Um abraço para você também, a paz do nosso Senhor e Salvador. Que alegria no coração, tá vendo? Deus está abrindo portas de emprego, Deus está abençoando, curando e libertando. Esta união, esta harmonia. Deus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e o meu fardo é leve. E é o homem e a mulher que abrir o coração, se unir a Cristo, encontrarão descanso para a vossa alma. Então esse Jesus
que nós estamos te oferecendo, curando, libertando e abençoando gratuitamente. Não precisa de sacrifício, não precisa de você sacrificar, é só você abrir o coração e se esforçar em ouvir e obedecer e praticar e se envolver, né? Porque muitos estão presentes, mas poucos os envolvidos. Por isso que a palavra diz, muitos serão chamados. Por que chamados? Porque muitos estão presentes. Muitos estão até presentes, até se achegam aí com a presença. Mas poucos serão escolhidos, porque escolhidos somente aqueles que estão envolvidos. Como a parábola das 10 virgens, né? Você vê que em Mateus 25, a parábola das 10 virgens é bem clara. Todas elas estavam na igreja e todas elas estavam esperando Jesus e sabia que o noivo viria, que era Cristo. Mas 5 delas eram apenas nécias. O que é nécias? Estavam presentes, mas não se envolviam, não obedeciam, não praticavam, não viviam, não faziam e não estavam envolvidas com os projetos de Deus, né? Não se deixavam ser instrumentos nas mãos de Deus nessa terra. E a Bíblia diz que as outras 5 eram prudentes. Elas não somente estavam presentes, mas elas estavam envolvidas com Deus, envolvidas com a oração, envolvidas com o jejum, envolvidas com o revestimento, envolvidas de corpo e alma com Cristo Jesus e as coisas de Deus, o povo de Deus, envolvidas com a aprovação do Evangelho. A Bíblia diz que estas prudentes, envolvidas, ela tinha, além da lanterna acesa, ela tinha os azeites que mantinham a lanterna acesa. Mas as outras que eram nécias, que estavam só presentes, como muitos estão presentes, vão à igreja, estão lá, mas só presente, não se envolve. E quando se envolve é no sacrifício, se envolve com interesse de receber algo em troca. E Deus não se alegra, porque Deus tem tudo para nos dar gratuitamente. Porque Ele diz para nós, ei, busca o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu acrescentarei na vida de cada um de vocês. Então tudo isso que Deus tem trazido, mostrado, e Deus tem nos doutrinado, dentro de um evangelho e de um alicerce em que nós encontramos e nos deparamos com o nosso coração, tendo o livre-arbítrio de escolher, se nós formos prudentes, de estarmos não somente presentes, mas estarmos envolvidos também, Deus vai estar nos abençoando cada dia mais nessa terra e nos salvando no dia de juízo final. Então, muitos estão presentes, mas poucos os envolvidos. Então, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos para serem salvos. E aquelas 10 virgens, 5 prudentes, elas eram envolvidas, participavam, estavam ali presentes, faziam a diferença, salvavam vidas, pregavam o evangelho, amavam o próximo, cumpriam as suas missões. E elas tinham ali não somente a lanterna acesa, mas o azeite para manter a lanterna acesa. As outras também estavam na igreja, esperando o mesmo Jesus, o mesmo noivo, tanto é que as 10 foram para lá. Mas eram nécias, elas só estavam presentes, mas não se envolviam, não praticavam, não viviam, não somavam, não se deixavam ser instrumento nas mãos de Deus, não produziam nada em prol do reino de Deus nessa terra. E ali elas eram consideradas como os nécias, tinham até as lanternas, mas não tinham azeite e as suas lanternas se apagaram. Então muitos estão assim hoje, estão até envolvidos, estão indo lá nos cultos até 2, 3 vezes por semana, mas estão apagados espiritualmente porque não estão envolvidos com as coisas verdadeiras de Deus e envolvidos por amor. Então vamos unir forças, porque testemunho como esse não é isolado. Deus quer fazer com todos nós, Ele quer abençoar todos nós. E quantos estão me ouvindo, estão desempregados, precisando de um trabalho? Então se envolva conosco no projeto Sou do Senhor. Abra seu coração e baixe o nosso aplicativo agora mesmo, na Google Play ou na Apple Store. Isso mesmo, na Google Play ou na Apple Store. O aplicativo chama Sou do Senhor. É gratuito, por ali nos mantém conectado, por ali você faz os seus pedidos de oração e por ali você pode ouvir a rádio online em qualquer lugar do Brasil e do mundo 24 horas por dia. Basta você abrir o coração e se unir a nós e você vai estar firme e alicerçado para a glória do nosso Deus. Baixou aí? Anotou aí? Sou do Senhor na Google Play e na Play Store e venha ser do Senhor conosco. Eu já sou do Senhor e você é do Senhor? Glória a Deus. Se você não é do Senhor, venha ser do Senhor conosco. Baixe agora mesmo e vamos usufruir das bênçãos de Deus nesta terra e ainda do reino dele no dia do juízo final para a glória do nosso Deus. Abrindo os nossos corações ligadinhos ao vivo, eu por aqui, você por aí. Sem delongas, vamos para a palavra de Deus. Chamamos a atenção de todos, porque agora Deus usará nosso apóstolo Alessandro Gregorutti para nos trazer a palavra da salvação. Pegue sua Bíblia e vamos ouvir juntos o que Deus tem a dizer. Ô glória! Abrindo os nossos corações, vamos aprender um pouquinho mais com a palavra e vamos aprender um pouquinho mais com a verdade, com o amor e com a glória do nosso Deus.
que se manifesta em nossas vidas a cada dia mais na presença dele. Nos dias de hoje, nós temos que entender uma parte bíblica em que Deus, ele olha para nós e ele vê a oportunidade de nos usar. Mas poucos estão se prontificando a ser usados por Deus. Outros querem ser usados da maneira que acham que convém, né? Porque querem operar milagres, querem operar sinais, querem ficar batendo papo com o demônio. Tudo bem, a gente, quando Deus usa a gente para operar sinais, operar milagres, somos instrumento nas mãos do Senhor para abençoar as pessoas. Mas muitos ainda buscam isso mais pela fama, mais pelo conhecimento. Porque não, se eu tiver um dom de revelação, a multidão vem. E realmente, porque as pessoas, elas infelizmente estão sendo induzidas a não buscar mais a Deus, e sim buscar aquilo que muitas vezes nem se torna tão frutífero. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Não é um milagre, não é uma revelação, não é uma visão, não é falar em línguas que nos liberta dos nossos pecados. O milagre vai te libertar da doença, mas não vai te libertar do pecado. Então a parte predominante de um homem usado por Deus é a pregação do evangelho, é a propagação da verdade. E hoje, o que se menos ouve falar é a palavra, é o evangelho de Cristo. Então o inimigo, ele está conduzindo um povo de uma maneira tão errônea, tão errada, que está se tornando assustadora a maneira de ver de como as pessoas tão rápidas estão se afastando de Jesus, se afastando de Cristo. Estão perto de líderes, perto de homens, perto de placas, perto de denominações, estão até dentro delas, mas estão longe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Resultado disso é que quando Deus me usa para pregar este evangelho, esta palavra, é como se eu fosse um estranho no ninho, como se esse evangelho fosse um estranho no ninho, porque as pessoas estão mandando mensagem, participando conosco, dizendo: Pastor Gregorutti, olha, faz anos e anos que eu estou no caminho e eu não ouço e nunca ouvi e nunca aprendi tanto como eu estou aprendendo agora com esta pregação. Então são anos e anos seguindo um projeto chamado Jesus Cristo, mas durante anos e anos, 10, 20, 30, 40 anos de suas vidas, não aprenderam o básico, o beabá, para poderem serem salvos. Porque o que você tem que entender, que o que você está perdendo, são dois pontos predominantes. Você perde tudo aquilo que Jesus pode te acrescentar na sua vida. Cura, milagres, abrir portas, restauração da família, restauração da vida sentimental, do lar. Tudo isso Jesus quer acrescentar na vida de cada um de vocês que me ouve com amor e carinho. E além de tudo, estão tirando de vocês estão perdendo a salvação, a vida eterna, porque o caminho é o mesmo caminho que me leva para a salvação. Enquanto não chega o dia de eu morar no reino de Deus, este caminho vai me acrescentando tudo aquilo que ele precisa me acrescentar para que eu possa viver e usufruir com alegria nesta terra. Então é um caminho que, enquanto eu não chego lá no reino de Deus, tudo que neste caminho estreito e apertado tem da parte de Cristo, da parte de Deus, eu vou usufruir com muito amor e com muito carinho. É como se você, numa parábola, pegasse uma pista e você fosse viajar. E aquela pista tem 1000 quilômetros, aquela estrada tem 1000 quilômetros. Enquanto você não chega lá na sua cidade, no seu destino final, que é o 1000 quilômetros de viagem, todos os postos de gasolinas, lojas de conveniências, lojas, cidades que estão no meio do caminho, você pode parar e usufruir daquelas cidades, daqueles lugares. Olha, vou parar na cidade tal, vou almoçar. Vou parar na cidade tal, comprar um doce de leite, um queijo. Vou parar na cidade tal e vou jantar lá num restaurante gostoso. Eu vou parar naquele posto de gasolina que tem um churrasco. Tudo isso está dentro daquela pista, daquela estrada. Então, enquanto você não chega lá no seu final, no seu destino final, que é os 1000 quilômetros, na cidade tal, você vai usufruindo tudo que tem naquela estrada. Assim também é Jesus Cristo. Ele diz para nós que o foco é o reino, é o destino final, é a salvação, a vida eterna. Mas enquanto não chega lá, nesse mesmo estrada, nesse mesmo caminho estreito que nós estamos, existem estas bênçãos de Deus em que nós vamos e podemos e devemos e temos que usufruir gratuitamente, porque esta é a vontade de Deus. E muitos de nós não estamos usufruindo disso aqui na terra e temos que abrir os olhos, porque se torna suspeito. Peraí, se eu não estou tendo direito de usufruir de uma cura, de um milagre, de uma libertação, de uma restauração, de uma porta se abrindo,
de uma barreira caindo por terra, de Deus me ajudando aqui nessa terra, quem garante então, se eu não estou conseguindo nem ter o direito das coisas que eu preciso aqui, que são tão simples diante de Deus, quem me garante que eu terei a salvação, que é um ponto dos predominantes pela cruz de Cristo, e que não é qualquer um que vai entrar lá, não é qualquer um que vai entrar lá, porque desde o João Batista, o reino de Deus é ganho à força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. E não é uma força violenta, de pancada, de soco, de tiro, facada, ou quem tem mais poder de munição, a bomba atômica, não. A força é você se esforçar, lutar, guerrear contra Satanás, para não se deixar persuadir e se render às artimanhas dele. Pelo contrário, é lutar, guerrear, batalhar, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E assim nós adquirimos a força, o reino de Deus. Então a palavra diz, em Efésios capítulo 4, versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então a palavra está sendo bem clara, que existe um só Deus e Pai de todos. É o nosso Deus, é o Pai de todos, é o Pai do próprio Jesus, o qual ele quer ser sobre todos nós, intermédio do Espírito. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 17. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, terão visão os vossos jovens. Até sobre as minhas servas profetizarão e eu derramarei do meu Espírito naqueles últimos dias. Atos 2,17. Então a vontade de Deus é essa, que ele esteja sobre todos nós e age por meio de todos nós. Então ele é bem claro, Efésios 4,6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Deus, ele não quer somente estar em nós, meramente por estar. O Espírito não quer habitar em nós meramente por habitar, para ficar aqui na sombra e água fresca, descansando, dormindo na rede, tomando água de coco na beira da praia. Não é o objetivo do Espírito, não é o objetivo de Deus, não é o objetivo de Cristo. O objetivo de Deus, o objetivo de Jesus é o Espírito de Deus habitar em nós e nos usar para um fim proveitoso. E nos usar não meramente em prol de nós mesmos, mas nos usar em prol das vidas. Então, quantos estão me ouvindo, abrindo seus corações, se unindo a nós neste projeto da Igreja pelas Ondas do Rádio, se alimentando, aprendendo, como eu tenho recebido aqui, uma multidão de WhatsApps, de e-mails, de pessoas falando conosco, quanto tem sido útil, alimentando e aprendendo. Já já nós vamos ouvir alguns testemunhos para você entender. Mas poucos estão se deixando ser usados. Poucos estão se deixando a ser usadas. E a palavra diz que é um só Deus, que está em todos, mas que ele quer agir por meio de todos. E como nós podemos deixar Deus nos agir e Deus agir através de nós? O único foco predominante nosso é entender que, além de salvarmos as nossas almas, Deus quer nos usar para salvar outras almas. Porque a partir do momento que eu, você individualmente temos um julgamento individual, cada um prestará conta de si mesmo a Deus, então nós vamos falar primeiramente de nossa salvação. Então, a partir do momento que eu abro o coração, me arrependo dos meus pecados e entro no caminho de Deus, e tenho ali paz, que daquela maneira, se eu perseverar até o fim da minha vida, ou até a vinda de Cristo, eu estou salvo, então já ponha-se ali, né, que eu posso ter o sono do justo, perseverante, né, porque ninguém tem a salvação permanente em si. Se amanhã eu cair e voltar para o pecado, eu perco a minha salvação. Porque para mim estar na salvação, eu tenho que estar no caminho estreito e apertado, que é o que vai me levar até lá. Se eu sair desse caminho estreito e apertado, voltar para o pecado, para o caminho largo, eu vou para a perdição e não para a salvação. Então tudo isso é bíblico, é a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu tenho um projeto, que eu compreendo biblicamente que eu estou no caminho, conheci Jesus, me acheguei a Jesus, me arrependi dos meus pecados, quer dizer, saí do mundo e vim para Cristo, e tirei o mundo de dentro de mim. E ali, sem pecado, arrependido, fui batizado, nasceu o velho homem e morreu o velho homem. Morreu o velho homem e nasceu o velho homem. Nasceu o novo homem. Aí, nesse momento, recebi o Espírito de Deus pela santidade e obediência da palavra, participo da Santa Ceia, entro em comunhão e cumpro a minha missão. Por quê? Peraí, a minha alma, nesse caminho que ela está, se eu permanecer até o fim, eu estou salvo. Biblicamente está garantida a minha salvação. Mas será que é só isso que Deus quer? Só mim? A minha salvação? Só eu? Ou Deus quer me usar para que através da minha vida venha salvar outras pessoas? E outras pessoas incluem a tua família. Porque basta um se converter
e abrir o coração. Outros vão vendo o testemunho, a mudança, a transformação, mais cedo ou mais tarde, vendo que você é um cristão e uma cristã verdadeira que vive a palavra e vê o agir e o mover de Deus, vão querer se entregar para Cristo. E assim você se torna instrumento nas mãos do Senhor, agindo por meio de você para poder salvar parentes, amigos e vizinhos e todos aqueles que você encontrar. Então hoje, Satanás, ele está numa artimanha, fazendo com que as pessoas elas venham acreditar que elas não são úteis para Deus, que elas não têm utilidade. Não, Deus é soberano, Deus é grandioso. Quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus? Espera aí, nós não estamos na lei. No momento em que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava dentro do templo com uma cordinha amarrada na cintura, porque se tivesse em pecado, caía fulminado lá e puxava-se ele pela corda, porque se outra entrasse lá no pecado, caía também, fulminado. Nós não estamos no tempo de Moisés, a lei e os profetas, que se só tocar no monte ou só tocar na arca já caía fulminado. Pelo contrário, hoje nós estamos no tempo de Cristo, a qual ele diz que se encontrar em nós santidade, obediência e amor, o Espírito dele vai habitar em nós e nos santifica de todas as coisas. Então, nós temos que entender que se nós acreditarmos na artimanha de Satanás, que nós somos massa de manobra, pessoas para estar dentro de um lugar só para ficar sacrificando dinheiro no altar e não ser útil para Deus, para salvar outras vidas, isso é uma verdadeira hipocrisia. É chamar você de inútil, de incompetente e de inútil. E você não é uma pessoa inútil e você não é incompetente, porque a partir do momento que eu abro o meu coração e o Espírito de Deus habita em mim, ele me ensina todas as coisas. Então eu já não me torno mais inútil, porque o que está em mim é a sabedoria de Deus por intermédio do Espírito. Agora, se você quer se deixar alienar e ser alienado, de se entender que todo projeto de Deus para você é estar todo mês sacrificando seu dinheiro, sacrificando e não fazer mais nada em prol do reino de Deus, eu sinto muito. No dia do juízo final vai ser cobrado de cada um de nós, porque se ele diz que ele quer agir por meio de nós, então ele quer agir, ele quer fazer alguma coisa, agir por meio de nós. Deus não faz nada para perder tempo, Deus não brinca com as coisas. Com Deus, de Deus não se zomba. Ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Veja uma alma, que maravilha aqui, ó. Pastor Gregorutti, né? Comecei a contribuir hoje. Quero ajudar todos os meses. Não posso fazer muito, mas o que faço é de coração. Não tem a congregação na minha cidade, mas preciso muito desta palavra. Essa obra não pode parar. Silvio Rezende Amorim. Deus abençoe, varão. Obrigado pela sua participação, viu? É uma pessoa que, primeiramente, ela alega que não pode ficar sem essa palavra. Tem aprendido muito e, a partir do momento que aprende, teme, obedece, garante as bênçãos de Deus nessa terra e garante o dia do juízo final, a salvação. Mas ele entende que tudo isso que Deus tem feito e envolvido ele conosco neste projeto, não é somente para ele sentar na mesa, se alimentar, aprender, ser abençoado e ficar por isso mesmo, estagnado ali. Pelo contrário, ele entende que ele pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele pode ser usada por Deus. E aí ele abre o coração e se torna um pescador e uma pescadora de alma, usadas por Deus grandemente para poder continuar levando esta palavra para outras pessoas. Porque o que ele entende no espiritual? Que da mesma maneira que ele aprendeu com Deus através dessa programação, se ele se unir a nós como pescadores e pescadoras e essa programação crescer e expandir, automaticamente ele sabe que outras pessoas vão ouvir, vão se alimentar, vão aprender e ser abençoadas como ele está sendo. E vão ser tocadas por Deus para se unir a nós. E aí se cria-se, né, toda uma estrutura espiritual de um crescimento, né, debaixo do mover e do agir de Deus. Mas o difícil é que poucos, muitas vezes, de nós estamos querendo abrir o coração e nos prontificarmos verdadeiramente a Deus para podermos abrir o coração e sermos instrumentos, né? Instrumento nas mãos de Deus. Porque Deus, ele quer que cada um de nós venhamos abrir o coração, nos dedicar, nos esforçar e fazer a nossa parte. Agora, se você acredita que você é chamado por Deus e que você não tem utilidade nenhuma, amém, você não vai conseguir nem andar com a gente. Procura outro programa que esse aqui não vai dar para você. Porque aqui, nós não temos aqui as pessoas que acreditam que é só sentar, se alimentar, usufruir e não contribuir, e não fazer parte, e não ser instrumento nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse não é o projeto de Deus, porque hoje está um lindo dia para ganharmos almas para Jesus. E como nós vamos ganhar almas para Jesus? Na nossa união. Como nós vamos ganhar almas para Jesus?
Como nós vamos ganhar as nossas almas para Jesus? Ouvindo, alimentando, praticando e vivendo este evangelho. Agora, se você acha que você é inútil o suficiente para acreditar de que Deus não pode agir e que quer agir através de você para salvar vidas, amém. Porque essa é a vontade do diabo. Essa é a vontade de Satanás. Que a gente se aliene, que a gente fique ali batendo cartão, que a gente fique sentado e que a gente não se envolva com as coisas de Deus para ganharmos almas para Deus. Porque Satanás sabe, quando se fala ganhar almas para Deus, de algum lugar essas almas têm que sair. E vão sair da onde? Da mão do diabo. Porque as almas, elas estão no mundo perdidas, mas estão à mercê do diabo. Então, quando se ganha uma alma para Jesus, quem perde é Satanás. Porque nós tiramos da mão dele e trazemos para Cristo, através deste projeto, que é ser instrumento nas mãos de Deus. Então, hoje, nós temos que entender que ser um pescador e uma pescadora de alma, e nos manter com este projeto crescendo e expandido, tudo faz parte da palavra. Tudo faz parte da pregação. Você vai me dizer que você não quer, de maneira alguma, ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você não quer ser usado por Deus? Você não quer juntar tesouros nos céus? Você não quer ter galardões nos céus? Aonde, claramente, os galardões nos céus que você recebe, que eu recebo, que nós recebemos, é por intermédio daquilo que nós fazemos pelo meio do corpo. E que ganhar almas para Jesus é um projeto em que faz com que nós venhamos ganhar galardão no céu, porque todos nós temos uma missão. Olha o que a palavra diz em livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então há uma esperança de todo aquele que invocar, ouvir, obedecer e praticar o nome do Senhor Jesus, tem a esperança de ser salvo. Mas diz, como porém invocarão a quem não crer? Então ele diz, como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? Então diz assim, todo aquele que invocar, ouvir e obedecer, será salvo. Mas como podem invocarem se não crerem em Jesus? Você vai invocar um Deus que você não acredita nele? Não. Mas como a pessoa pode acreditar em Jesus se não ouvir falar dele, dos feitos dele, das palavras, das promessas, do poder, se envolver com Cristo? É o que nós estamos falando. Não estar presente, mas estar envolvido com Jesus Cristo. Como? Como isso pode acontecer se nada ouviram, se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, é uma cadeia espiritual. É um ciclo espiritual em que Deus envolve todo mundo. Então ele dá a oportunidade para a raça humana que invocar, aceitar, ouvir e viver estas palavras serão salvas. Mas como podem invocar Jesus se não crerem nele? Ninguém vai invocar um Deus se você não acredita nele. Para que eu vou servir, invocar e obedecer um Deus se eu não acredito nele? Agora, como nós podemos acreditar em Jesus, para invocar Jesus, se nada ouvirmos dele? Então precisa se falar de Jesus, precisa anunciar Jesus, anunciar o amor de Cristo, anunciar o evangelho, como diz em Marcos 16:15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Este é o projeto de Deus para cada um de nós. E como nós fazemos o anúncio desse evangelho? Como nós levamos o conhecimento de Cristo a estas pessoas? Nos unindo neste projeto chamado Igreja pelas Ondas do Rádio. Nos unindo como pescadores e pescadoras de almas fiel, mês a mês. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, uma das partes difíceis de tudo isso aqui é o pregador. É aquele que realmente abre o coração e se deixa usar por Cristo, que não se vende, não se corrompe, não se deixa persuadir por homens e mulheres que muitas vezes nos pressiona a mudar o projeto da pregação que Deus nos deu e do ensinamento do objetivo que Cristo tem de pregar esta verdade. E pela misericórdia, eis-me aqui. Dei a minha vida e quero ir até o final pregando este evangelho. Se cumpre na minha vida uma revelação que Deus trouxe para mim. Lá atrás, quando eu comecei a buscar a Cristo, antes que eu conhecesse qualquer pessoa que venha ter conhecido este evangelho através da minha vida. Por isso que eu falo. As pessoas muitas vezes fazem história, fazem parte da minha história depois que eu as conheci, elas me conheceram. Mas nenhuma delas fizeram ou fazem ou farão parte da história entre eu e Deus, entre Deus e eu, antes de conhecê-las. Então, quando você chegou na minha vida, já tinha uma história comigo e Deus comigo.
A história não começou quando você chegou. A história já tinha começado antes de você chegar. Abre os olhos. Todos nós temos uma história com Deus. Então talvez você que me ouve, fala, pastor, olha, a história de Deus através da sua vida, chegando a mim, foi a partir do momento que eu ouvi este programa. Mas saiba que não é neste momento que começou a minha história contigo. Neste momento que você começou a ouvir o programa, começou a sua história comigo. A sua história comigo e com Deus. Mas não a minha história com Deus. Porque a minha história com Deus e a história de Deus comigo começou muito antes de você sintonizar este programa ou de conhecer esta palavra. E as pessoas muitas vezes não respeitam isso. De saber que até mesmo antes delas chegarem a conhecer e se envolver na minha história e na história que Deus tem através da minha vida, que é pregar este evangelho, já tinha vindo trabalhando há semana, meses e anos uma história entre Deus e eu e Deus no projeto deste evangelho. E por isso Deus me falou lá, no momento em que ninguém estava perto e ninguém sabia, muitos não te entendem, meu servo, e muitos não te entenderão. Mas não temas, abre os teus lábios e pregue, abre os teus lábios e ore. Então a palavra, ela é bem clara. Então há quem pregue. Mas aí vem o outro ciclo, no 15. Romanos capítulo 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Então, para nós pregarmos, precisamos ser enviados. Então, quem vai enviar? Você, sendo um pescador e uma pescadora de alma que se une a nós, sendo instrumento, deixando Deus te usar para enviar esta palavra mais que abençoada. Então, se você quer acreditar que Deus nos chamou só para sermos homens e mulheres sentados no banco de uma igreja e não nos envolver e Deus não nos usar para salvar vidas, sinto muito. Então, é um ciclo espiritual. Deus fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas como alguém vai invocar sem crer em Jesus? Quem vai servir e invocar um Deus se você não crê, não acredita nele? Mas como crerão e acreditarão em Jesus se não ouvirem falar nada dele? Tem que anunciar Jesus para as pessoas acreditarem e crerem nele. E como isso acontecerá se não há quem pregue? Mas Deus levantou quem pregue. Mas como o pregador poderá pregar aos quatro cantos desta terra a todas as nações se não forem enviados? E quem é esse? Você, varão e varoa que me ouve, que vai enviar esta palavra através desse programa. Hoje, nós estamos aqui no dia 21. E eu preciso convocar vocês a se unir a nós, porque ontem, graças a Deus, nós tivemos uns irmãos que ajudou, mas ontem foi um dia, assim, difícil das ajudas. Não estamos reclamando, difícil. Eu preciso hoje chamar a atenção de vocês para dividir e compartilhar. Porque um pai, quando vê uma deficiência em qualquer argumento e parte da casa, ele não só corre atrás de fazer a parte dele, mas como ele divide com as pessoas. Um pai de família, né, naquele mês que ele fez menos hora extra, que ele sabe que o dinheiro vai ser menor no final do mês, ele já vai trabalhando, ó, diminui a luz, toma banho mais rápido, não gasta tanta água, não vai comer pizza esse mês, porque eu fiz pouca hora extra, a renda vai ser pouca. Então, além dele fazer a parte dele, ele também envolve as famílias inteiras da casa para fazer a parte deles e diminuir o gasto. E aí no mês que vem voltou o dinheiro, fez mais hora extra, aí vão comer a pizza, tomar um banho um pouquinho mais demorado, porque a estrutura é comandada. E assim também, eu entendo como um pai espiritual de todos vocês nesta fé e nesta harmonia, que eu tenho que dividir com vocês, porque nós estamos vendo que o dia de ontem foi um dia fraco. Um dia em que nós conseguimos, graças ao nosso bom Deus, algumas vidas que se uniu a nós, mas nós tivemos uma arrecadação fraca diante daquilo que nós, na perspectiva, vem mês a mês trazendo, para que nós possamos, no próximo dia 31, que é o próximo compromisso, vai cair no sábado, então dia 30 é o compromisso honrar e continuarmos aqui levando esta palavra. Então eu quero convocar a todos a se unir a nós. Olha que palavra tremenda. Você pode ser usado. Deve ser usado instrumento. Não deixe Satanás fazer você acreditar que o único projeto que Deus tem para você é você estar sentado num banco sacrificando, esperando, né? Na perspectiva ali, como uma criança espera um doce de receber uma bênção e muitas vezes a maioria dela esmagadora não chega, não vem, as coisas só vão piorando. Você acha que Deus chamou você só para isso? Não. Deus tem muito mais para você nessa terra e tem muito mais depois dessa vida, o reino de Deus. Mas enquanto isso, Deus mostra que Ele tem para nós, mas Deus também Ele está esperando de cada um de nós, porque enquanto isso, é nós que temos que nos pôr na posição e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E Deus quer nos usar.
E todos nós podemos ser usados por Deus, útil na mão de Deus, e ganhar almas para Deus num simples movimento e num simples ato de sermos homens e mulheres que semeiam mês a mês como pescadores e pescadoras de almas. Vamos ouvir alguns testemunhos de resultados. Porque às vezes a pessoa fala, pastor, mas o valor de 1 hora é R$170, são 720 horas por mês, 24 horas falando de Deus, pregando a palavra, levando o evangelho. Nossa, é muito dinheiro. Vamos olhar para o fruto, né? Porque às vezes a pessoa fala, pastor, mas é R$170 o valor de 1 hora? Sim, hoje sim. E nós temos um projeto que eu quero dividir com você já, que eu estou esperando a resposta essa semana, e já quero saber se posso e se Deus pode contar com você para crescermos a programação. Isso mesmo. Estou esperando a resposta até sexta-feira para crescermos esta programação. Então hoje nós gastamos R$170, 1 hora de programa para levar a palavra e levar o evangelho. Se uma alma for ganha nessa 1 hora, quanto vale essa alma? Vamos ouvir. Eu ouço, eu aprendo, eu obedeço o que está na Bíblia, porque sou de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o Ivanaldo, eu sou da cidade de Sá de Oliveira, São Paulo. E eu ouço essa rádio desde 2013. Antes de conhecer a rádio, eu vivia num mundo perdido. Eu buscava as coisas materiais, as coisas carnais dessa vida para me satisfazer e eu sempre tinha dentro de mim um grande vazio. Nada que eu fazia me preenchia. E eu me deixava me levar muito pelo que as pessoas falavam e achavam de Jesus. Eu me confundia muito. Eu não sabia o que era certo, o que era... Eu não sabia se eu vivia o Antigo ou o Novo Testamento. Eu vivia nesse mundo de confusão. E foi através da rádio que eu tive a oportunidade de conhecer a palavra de Jesus, como ela é. E eu viajo muito a região aqui de Franca, Ribeirão Preto. E lembro que a primeira vez que eu fui na igreja de São Joaquim da Barra, o pastor anunciou que ia ser o último dia de culto porque a igreja não estava conseguindo se manter. E foi um culto assim, de despedida e eu fiquei muito triste com aquilo. Bom dia, pastor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vim aqui dar um testemunho da minha vida. Eu tive acidentado, eu acidentei, caí de cima de um andaime trabalhando de pedreiro, caí de uma altura mais ou menos de uns 3 metros de altura, caí no chão, não vi mais nada que eu desmaiei, fui parar na Santa Casa de São Joaquim da Barra. Lá eu fiz uma tomografia da minha cabeça, trinquei minha cabeça, deu um trincado grande na minha cabeça, deu um coágulo grande do lado esquerdo da minha cabeça. O médico disse que eu ia ter que fazer uma cirurgia, abrir minha cabeça, mas aí ele me perguntou se eu tinha fé. Eu falei, doutor, a fé minha ela é tão grande que eu não vou precisar de cirurgia, não vou precisar de abrir minha cabeça, eu apenas vou tomar uns medicamentos, mas não vou precisar de cirurgia na minha cabeça. Fiquei durante 4 dias internados, voltei para casa, tomei umas medicações em casa. Deus me libertou, Deus me cooperou em minha vida, não precisei de cirurgia e foi um milagre de Deus que Jesus Cristo me abençoou. Eu não precisei de nenhuma cirurgia, estou bem hoje. Graças, Senhor bom Deus, louvado seja Deus. Pai do Senhor aí, os irmãos, somos gratos a Deus por tudo, né? Por estar vivo, estar de pé. E eu quero falar que eu me alegro muito quando eu faço a minha parte no dízimo. Eu tenho feito a minha parte, tem sido pouco, mas tem feito. E eu me sinto muito feliz, eu sinto uma paz no meu coração quando eu faço a minha parte. Quando eu faço aquilo que Deus manda, eu fico muito feliz quando eu faço meu compromisso com Deus aí na obra.
Que Deus abençoe a todos. Ô, glória! Tá vendo, gente? Deus agindo, Deus operando. Então o povo se alimentando, usufruindo daquilo que Jesus tem para nós aqui através das ondas do rádio. Então é neste momento em que nós temos muitos testemunhos e você também manda o seu. Vamos unir forças. Então nós estamos vendo que Deus nos deu uma fonte, uma árvore cheia de frutos para nós usufruirmos, nos alimentarmos aqui gratuitamente todos os dias. Mas também nós temos que compreender que crescer esta árvore e expandir para outras pessoas continuarem, vir a conhecer, depende de cada um de nós. Então nós não podemos acreditar que Deus, vê para nós como se nós fôssemos inúteis. Por mais que a Bíblia fala que nós somos servos inúteis, por quê? Comparado às trevas. Porque os servos das trevas, eles trabalham dia e noite para o diabo. A gente que serve a Cristo, a gente quer trabalhar quase nada para Cristo, ou muitas vezes nem trabalhar. Veja bem, o traficante pode estar o frio de 0 grau, ele está lá a madrugada inteira vendendo drogas, destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo jovens, mas ele está a madrugada inteira vendendo droga, passando frio lá a noite inteira. E se nós convocarmos o povo para, numa mesma noite de frio, ir lá levar o sopão, levar agasalho, levar cobertor para as pessoas que estão na rua passando frio, poucos querem ir, porque todo mundo quer ficar dormindo quentinho no seu quarto, na sua cama, e não quer se envolver com as almas, o amor ao próximo. Mas o traficante não, ele abandona o cobertorzinho e a casinha dele quente e fica lá a madrugada inteira na biqueira, na bocada, vendendo drogas para destruir vidas, porque ele está a trabalho do diabo. E ali ele está dia e noite, todo dia, toda noite ele está lá fazendo esse trabalho. E nós, que estamos na presença de Deus, temos que abrir os nossos olhos, porque a nossa salvação depende disso. De termos o amor ao próximo, porque seremos salvos mediante aquilo que fizemos pelo meio do corpo. Se fizermos o bem, receberemos o bem. E o bem é obedecer, viver, praticar a palavra de Deus, e a predominância da palavra de Cristo é amar o próximo como a nós mesmos. E levar o amor ao próximo, sim, é levar o alimento, é levar a roupa, é levar a água, sim, é poder ajudar, orar, interceder, mas levar também ao próximo o amor do Evangelho de Cristo que salva, liberta e alcança e ganha as vidas para Jesus. É nesse projeto que Deus nos conduz. Então nós não podemos acreditar, ei meu ouvinte, você telespectador que nos assiste na live, você ouvinte que nos ouve nas rádios, nos aplicativos, não deixe Satanás te enganar. Repreende Satanás e fala: Satanás, você não vai me enganar. Deus não me escolheu, não me levantou para ficar sentado num banco, sacrificando no altar, enganado por enganadores. Eu fui levantado por Deus para ser instrumento nas mãos do Senhor, e eu vou fazer minha parte para ganhar almas para Jesus, sendo um pescador e uma pescadora de alma ainda hoje. Então nós precisamos unir forças. Ontem foi dia 20, todos nós recebemos. Hoje é dia 21. Ontem nós tivemos algumas ajudas, sementes que foram lançadas, mas foi um dia muito fraquinho, baixo. Não estamos reclamando, eu estou dividindo e compartilhando. Então hoje nós temos que recuperar o de ontem e o de hoje, para nós unirmos forças. E dentro de tudo isso, eu recebi um contato de uma emissora em que está abrindo uma oportunidade para nós de estarmos em quase 80 cidades novas, que a gente não pega, a maioria delas ainda hoje, numa programação das 9, até as 10 da manhã, de segunda a sexta-feira ou de domingo a domingo, o mês inteiro, levando a palavra. E me darão resposta até sexta-feira, falarão comigo, ficaram de entrar em contato novamente comigo até sexta-feira. Então, veja, se nós não unirmos as nossas forças para fazer parte daquilo que Deus já nos deu, como nós vamos crescer e expandir? Então eu quero saber se eu posso contar com todos vocês, ouvintes. Você que já nos ouve há bastante tempo, você que está ouvindo há pouco tempo, você que está começando há alguns dias atrás. Não vamos esperar para depois. Deus está chamando a gente para se unir agora. Olha como Deus está trabalhando, Deus está agindo. Até sexta-feira vão me dar o retorno. Vão dar o retorno para abrir uma negociação de valores. E ali, eu tenho certeza que Deus vai agir, Deus vai quebrantar os corações, os valores vão ser viáveis, mas não depende só de mim e de um proprietário, uma proprietária de emissora que abre espaço para a gente falar de Deus na emissora deles. Mas depende de cada ouvinte abrir o coração e entender que Deus quer agir por meio de vocês. E quando nós nos deixamos agir, deixamos Deus agir através de nós, nós não perdemos com Deus, porque Ele dá a semente ao que semeia.
Então hoje nós precisamos unir as nossas forças. Pastor, quanto a gente pode ajudar? A semente é aquilo que é tocado no coração. Não existe pouco nem muito para Deus. Eu divido com você o valor de R$170, o valor de 1 hora, para você entender. 1 hora, não é todo mês não, é 1 hora de programação. Se nós juntarmos uma programação de 24 horas, são 720 horas. Então, faz noção para você entender o quanto custa. Mas não tem dinheiro quando vidas são salvas, libertas e restauradas que se justifique. E principalmente diante deste projeto que nós estamos vendo, que a igreja pelas ondas do rádio, como os testemunhos estão sendo dados, e Deus está abençoado, como você, ouvinte, é o testemunho vivo. Hoje, nós precisamos unir forças para que nós possamos compensar o dia de ontem. Deus abençoe os que se uniram a nós ontem, mas também compensar o dia de ontem e já conseguir organizar financeiramente para o dia de hoje. E agora, eu quero dividir com vocês, neste momento mais que especial. Por quê? Vou passar o número de 4 contas, vou falar pessoalmente o número das contas, que eu vou falar com bastante calma. Você vê, anota aí, com muito amor e com muito carinho, e Deus vai trazer aí o projeto para a vida de todos nós. Até sexta-feira, a pessoa ficou de me dar um retorno. É uma emissora boa, ela pega em mais de 80 cidades. E a maioria dessas cidades, as pessoas não nos ouvem hoje porque nós não estamos lá. E a gente está negociando, ela está falando para mim, fez uma proposta, de repente, do horário das 9 da manhã até as 11 da manhã, ou das 9 às 10. Podemos estar 1 hora ou 2 horas lá, levando a palavra, levando o evangelho, levando a verdade, salvando vidas, dividindo este alimento que Deus nos deu com outras pessoas. Crescimento, desenvolvimento, a Igreja de Cristo crescendo pelas ondas do rádio. Agora nós precisamos contar com vocês. Se vocês disserem que não, amém. A gente não fecha o negócio, a gente não assume o compromisso, porque nós não podemos ser irresponsáveis, né? E dar calote, né? Sabendo as pessoas que nós estamos em nome de Cristo. Nós temos que dar o passo certo e contar não só com a palavra, mas de fato, de verdade, com o coração de todos. Então, pense nisso. Abra seu coração e a sua resposta vai ser abrindo o coração e se unindo conosco hoje. Anote, nós temos uma conta no Banco Bradesco, agência 2885 e a conta corrente 5559, dígito 0. Uma conta no Banco Itaú, agência 0746 e a conta corrente 59410, dígito 0. Ou na Caixa Econômica Federal, agência 3041, operação 03 e a conta corrente 459, dígito 2. E também no Banco do Brasil, agência 3571, dígito 8. E a conta corrente do Banco do Brasil 24409, dígito 0. Para a glória do nosso Deus. Se você quer pedir pelo WhatsApp, você também pode pedir pelo WhatsApp, mandando hashtag pescadores para 194-000-1020 e aguarde que a gente vai te retornar. Hashtag pescadores para 194-000-1020 para a glória do nosso Deus. Comunique-se com a gente agora mesmo. Então, tudo isso que nós estamos dividindo com você, porque dia 31 já temos o próximo compromisso, dia 16 passou. Estamos falando e anunciando a palavra, o Evangelho de Cristo como foi anunciado. Estamos aqui trazendo uma pregação no dia de hoje. E graças a Deus e o povo de Deus, já estamos em 14%. Falta 86% para finalizarmos esta segunda quinzena deste mês de agosto e continuar aqui falando de Deus para você e expandir. E lembrando, até sexta-feira, hoje é quarta, até sexta-feira, a dona responsável, a mulher responsável, ficou de me dar o retorno, né? De se a gente vai conseguir ou não começar a programação na emissora dela, que pega mais de 80 cidades, e podemos estar ali 1, 2 horas todos os dias falando de Deus para aquelas pessoas de mais de 80 cidades. Como Deus não quer que isso aconteça? Não existe. Para isso, o único que não quer que isso aconteça é Satanás. O único que quer que a gente não venha cumprir, não venha fazer, não venha desenvolver este projeto é Satanás. Ele é o único que ele quer isso. E eu tenho certeza que nós não vamos satisfazer as vontades de Satanás. Nem você, nem eu.
Porque nós temos que virar para Satanás e dizer: arreda o pé, Satanás, porque hoje eu sou mais que vencedor diante de Cristo e eu sou instrumento nas mãos do Senhor. E vou me unir com forças para a glória de Cristo. Anotou? Hashtag pescadores para 194-000-1020. E para você que não conseguiu anotar o número das contas, eu tenho mais 2 minutinhos e eu vou usar para reforçar, para você acreditar que precisamos da união para continuarmos aqui levando esta palavra. Banco Bradesco, agência 2885 e a conta corrente 5559, dígito 0. Banco Itaú, agência 0746 e a conta corrente 59410, dígito 0. Caixa Econômica Federal, agência 3041, operação 03 e a conta corrente 459, dígito 2. Banco do Brasil, agência 3571, dígito 8 e a conta corrente 24409, dígito 0. Este grande mover e este grande agir é um chamado de Deus na vida de todos nós. Vamos unir forças, vamos abrir o coração, porque eu tenho certeza mais que absoluta que Deus vai estar estendendo as mãos, nos ajudando e nos abençoando a cada dia mais para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, pescadores e pescadoras de almas que transformam vidas. Que palavra mais que abençoada que Deus trouxe para nós hoje, hein? Ser instrumento nas mãos do Senhor. Não acredite que Deus nos levantou, nos escolheu, nos pôs de pé, só para ficarmos sentados numa igreja, né, sendo marionete do povo, induzidos a fazer sacrifícios. Pelo contrário, Deus quer nos usar como instrumento nas mãos dele, para que possamos juntos ganhar e salvar almas para Jesus e ganharmos galardões e tesouros no céu e a salvação no dia do juízo final. E enquanto a salvação não chega, vamos usufruir do que Deus tem conosco nesta terra, para a glória de Deus. Amém? Para você que está na live, beijão, Deus abençoe. Acabou a primeira live, agora ficou certinho, viu os irmãos falando que está funcionando direitinho aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos abrir os nossos corações para você que está nas emissoras aí. Vamos conosco, uns vai sair às 10 horas agora, outros vão até o meio-dia, e o meio-dia um grande clamor. Não sai daí, que a paz esteja no coração de todos vocês. Ô glória, isso é Deus. O chamado de Deus foi feito para Ele derramar dos céus bênçãos sem medidas. Mas Ele espera que nós sejamos fiéis mês a mês, porque Ele é fiel e estará dando a semente ao que semeia e fará transbordar. Seja um pescador de almas e assim você estará atendendo a um chamado de Deus. Minha igreja em minha casa, com toda palavra, com todo clamor. Minha igreja em minha casa, salvando vida. Comece o